Bom dia, sou Selma Cristina de Paiva Juvencio, sou professora e pedagoga, atuo como professora há 27 anos na Escola Estadual Imaculada Conceição e como pedagoga há 10 anos no CEBEJ, a professora Geni Sampaio Lemes, e vou apresentar o meu plano de ação para o processo seletivo de formação continuada no exterior. O tema que eu escolhi foi gestão de sala de aula. Elaborei a seguinte situação-problema, onde turmas do sexto ano do ensino fundamental, recém-saída da escola municipal, onde eles conviviam com apenas 2 professores, eles chegam numa escola da rede estadual, né, vinculada à rede estadual, e se deparam com uma realidade totalmente diferente, né, com professores novos, grade de horários novos, um ambiente escolar novo, e aí o governo também tem investido em tecnologias, eles se deparam também com muitos recursos educacionais digitais que serão trabalhados. Então, esse processo novo de mudança, de adaptação, né, dos alunos, causa muita ansiedade na turma e indisciplina. E isso gera uma insegurança no trabalho do professor. Então, o meu plano ele é voltado para um trabalho do pedagogo em cima né, dessa situação, problema aí, para ajudar e auxiliar o trabalho do professor. Quais os objetivos? Promover um ambiente favorável à aprendizagem, considerando a boa gestão de sala de aula, apresentar os conteúdos de forma atraente e interativa, realizar o crescimento afetivo, cultural, emocional e social dos alunos, propiciar um ambiente de aprendizagem significativa, diminuir situações de ansiedade e indisciplina em sala de aula, garantir a introdução dos recursos educacionais digitais e aulas interativas. Público-alvo, então, sexto ano da escola da rede estadual, um trabalho do pedagogo, então. Como é que seria a metodologia? Então, no início, o pedagogo vai fazer o acolhimento, apresentar o professor, né, apresentar o professor à turma, e o professor dá continuidade a esse acolhimento, apresentando as suas aulas e os recursos educacionais digitais disponíveis, né, na rede estadual. Ele faz uma avaliação diagnóstica, então, pelo nivelamento, para traçar as estratégias de acordo com o nível de aprendizado e as características da turma. O pedagogo começa um trabalho de observação da sala de aula para ajudar o professor a fazer o seu planejamento, observando os planejamentos já disponíveis no LRCO. Depois ele disponibiliza, né, momentos de reuniões entre os professores para analisar as causas da indisciplina e compartilhar o nível de engajamento com cada estudante nas diversas disciplinas. Então, os professores podem fazer o seu planejamento coletivo. E aí, eles organizam estratégias e planejam aulas interdisciplinares para socializar os conhecimentos e superar a indisciplina em sala de aula. Então, depois dessa organização aí, eles apresentam, né, vão sendo, durante todo esse processo, apresentados recursos disponíveis, né, nas plataformas do governo e as aulas mais dinâmicas e interativas por meio de jogos que promovam a interatividade. Assim, há possibilidade de garantir um aprendizado dos conteúdos disciplinares por meio dos recursos e os alunos vão sendo oportunizados ao acesso e domínio das plataformas para que ele seja protagonista do seu aprendizado. O professor também pode utilizar a metodologia de aprendizagem por pares, onde os alunos se ajudam, né? E eles compartilham as experiências, assim vai diminuir as ansiedades e a indisciplina. E os instrumentos de avaliação proporcionados pelo governo, e ele pode utilizar também como instrumentos de avaliação as plataformas e os recursos educacionais que tem disponível no Estado. O acompanhamento das ações ele se dará por meio da observação da prática, da observação do pedagogo em sala de aula e por meio do trabalho de intervenção, né? Porque a gente sabe que a indisciplina muitas vezes é causa de insegurança do professor. Então esse professor ele precisa do suporte do pedagogo para planejar as suas aulas e conhecer também, porque às vezes até ele tem dificuldade com os recursos. Então precisa ser feito esse trabalho coletivo na escola. A avaliação, ela se dá concomitante ao processo, então o pedagogo e o professor vai analisando o processo de acordo com os instrumentos que o professor coloca e de acordo com os rendimentos. Então ele pode também observar os rendimentos através dos recursos das plataformas, né? Como o acompanhamento do BI, por exemplo, né? Como é que
se dá a relação, né, do meu trabalho com a formação continuada no exterior. Então, a formação continuada no exterior, ela proporciona, né, estudar a gestão da sala de aula, né, e como são inseridas as tecnologias em países onde são referências em educação. E essa base pode ajudar o professor a construir um planejamento mais forte e consistente para sustentar o acervo cultural e profissional do professor, que será embasado para levar um ensino de mais qualidade e garantir uma proposta de gestão de sala de aula mais motivacional, oferecendo subsídios emocionais e tecnologias interativas, né, para que os estudantes se envolvam no processo de aprendizado. Então, qual a minha expectativa, né, como é que essa formação pode auxiliar na resolução problema, né, da minha situação problema? É que essa bagagem cultural que o professor traz após um trabalho, uma experiência como essa, né, uma experiência de outros relacionamentos com outros povos, outras línguas, outros costumes, outras escolas, isso poderá trazer um impacto na vida do profissional. Então, esse trabalho, ele pode me ajudar como pedagogo, ajudar os profissionais da escola a melhorar o seu planejamento e garantir aulas, né, mais dinâmicas, mais interativas, com mais qualidade também, para que ele possa gerir melhor a tua sala de aula. Né? Como é que eu vou compartilhar o saber da formação com os meus professores? Então, assim que volta, né, a gente realizaria reuniões nas horas de atividade do professor para compartilhar as experiências, depois oportunizaria oficinas entre os professores para que esse curso viesse na íntegra para os professores na escola, e por meio dessas oficinas eles vão criar também oficinas entre os profissionais ali, os professores, para que eles produzam planejamento de aulas que melhorem o trabalho deles em sala de aula. O cronograma, então, no primeiro semestre, todo esse trabalho da ambientação, da apresentação, da observação e do acolhimento. No segundo semestre, a efetivação dos projetos interdisciplinares e as atividades que vão sendo apresentadas pelas plataformas do governo. E no terceiro semestre seria a organização das oficinas para multiplicar a formação do exterior e a avaliação dos resultados, então, obtidos ali por meio de todas as plataformas e de todo o trabalho que é feito lá na escola. E gostaria de encerrar dizendo que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos sabemos alguma coisa, todos ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Muito obrigada.